os mestres do espetáculo. Nikigo! Eu era fã demais do Fiore Giliotti, né? Eu já falei isso 1000 vezes. E o meu sonho era trabalhar na Bandeirantes, porque ele sempre falava o nome da cidade dos colegas, né? Dele. Aruene Rodrigues, o moço de Araraquara. Barbosa Filho, o moço de São Luís do Maranhão. Humberto Mendonça, o Barriga Verde, lá de Florianópolis e tal. Então, o meu sonho era que eu trabalhar na Bandeirantes para o senhor falar: e agora, Milton Neves, o moço de Mozambinho. E eu cheguei a fazer muito programa de televisão com ele na Record, no Debate Bola, no Terceiro Tempo e também no Golaço da Rede Mulher, hoje Record News. Cheguei a bater papo com ele na Rádio Record, que ele comandou uns tempos lá na Barra Funda, mas eu não pude participar de uma transmissão com o Fiore, porque quando eu fui para Bandeirantes faz 10 anos e meio, ele já tinha saído há muito tempo e morreu. Eu sempre faço homenagem para ele lá, né? Eu boto as grandes gravações dele. Eu talvez seja o cara que mais cultua a memória do Fiore Giliotti. Tem até um parque na Moca chamado Parque Fiore Giliotti, que eu fui o apresentador na inauguração lá com o Geraldo Alckmin. O Fiore Giliotti foi um narrador romântico do rádio brasileiro. Naquela época não tinha televisão em todos os jogos, então você poderia transformar uma transmissão em forma de poesia, em forma de romance. E ele fazia essa transmissão desse jeito. A bola comendo solto lá e ele balão subindo, descendo, torcida brasileira, carinhosamente um abraço para os amigos do interior, fecham-se as cortinas. Então colocava todas essas coisas, essas palavras românticas na transmissão. O Fiore Giliotti me marcou muito. E aí entra uma outra questão pessoal. Eu não sei se você quer entrar nesse mérito pessoal, eu sou só profissional, mas enfim. O meu pai era muito fã do Fiore Giliotti. O Fiore Giliotti fez parte da geração do meu pai. E quando meu pai faleceu, eu ainda não tinha amizade com o Fiore Giliotti, né? Ainda não éramos amigos. Mas, de repente, eu estava para transmitir um jogo ainda era o Parque Antártica, né, o campo do Palmeiras, e eu estava de costas, né, ali de frente para o campo, de costas para o corredor, e o Fiore entrou na cabine, me deu um abraço e falou: eu sei exatamente o que você está sentindo. Quase ninguém sabia ainda que meu pai tinha falecido. E aí eu olhei para ele estava lacrimejando, falou: eu sei o que você está sentindo. Toca em frente, vai fundo, vai ser bacana, vai ser legal. E aí nos tornamos amigos, e muito amigos. Aí trabalhamos juntos no mesmo período na Record, eu na televisão e ele no rádio, e foi a pessoa que sempre me incentivou. Quando ele percebia que eu estava encontrando alguns obstáculos, algumas dificuldades, ele foi o profissional, o cara que: vamos tomar um cafezinho? Vamos bater um papo? Olha, isso eu também passei. Todo mundo passa por isso, não é uma exclusividade sua. Você vai superar. Então ergue a cabeça, tenha fé, acredite que você vai ser um grande narrador. O maior narrador. Eu tenho 1,91 m, eu acho que ele acertou, né? O Fiore é a coisa clássica, a coisa poética, a coisa suave. Eu vejo o Fiore Giliotti como um veludo de rádio. Assim, eu gosto muito do lado da emoção, né? Porque eu gostava muito dessas frases. Não bordões. Bordão é uma coisa meio chata, mas o Fiore, ele na hora ali, ele olhava a torcida, ele criava uma frase, ele pegava um detalhe assim a mais para emocionar o público. Porque eu penso que o rádio tem que trabalhar muito com emoção, né? Cutucar, aflorar a emoção das pessoas. O Fiore Giliotti é o único Fiore Giliotti impossível de ser imitado pelo fato de narrar fazendo poesias. Quer dizer, fazer poesia é para poucos. E ele narrava, era uma narração poética. Então isso é único. Qualquer pessoa que tentar seguir esse caminho vai cair no ridículo. Conseguia dar a essa narrativa um tom poético, né? Então o Fiore usava figuras de linguagem, metáforas, né? E tornava a narração
muito prazerosa, porque não era aquela coisa fria, apenas a narração do que estava acontecendo, né? Mas ele dava ao jogo um tom de espetáculo, né? Ele usava inclusive a célebre frase: abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, né? E algumas expressões que tocavam muito o torcedor, principalmente em Copa do Mundo, com a seleção brasileira. E o Fiore, ele tinha um pouco dessa escola do Pedro Luiz, mas o Fiore tinha essa técnica, porém com uma linguagem própria, né? Uma linguagem muito pessoal. Você ouvia o Fiore e sabia que era o Fiore, não apenas pela voz, mas também pelas frases usadas. O Fiore, eu conheci na Bandeirantes uma das figuras mais generosas que eu já vi, assim, na nossa profissão mesmo, assim, de generosidade, de chegar e atender todo mundo com atenção, com carinho, com generosidade. E o mais emblemático para mim é o Fiore Giliotti, pelo caráter diferenciado, nome diferenciado, voz diferenciada. Meu grande ídolo, desde menininho, era o Fiore. O gol do Pepe, narrado pelo Fiore Giliotti no Maracanã, segundo jogo Santos e Milan, lá em Milão, 4-2 para o Milan. Milan de Guedes, Davi Trebi, Maldini, Pelagari, Trapattoni, Mora Lodete, Mazzola, de Rivera e Amarildo. Técnico Luiz Canilha, árbitro Juan Brosi. Primeiro tempo 2-0 para o Milan, gols de Mazzola e Mora. Mora e Mazzola pela ordem. Segundo tempo, o Pepe deu uma cacetada no meio do campo na chuva. Guedes, que já morreu, não viu nem a cor da bola. Depois desse jogo ele foi sacado do time, nunca mais jogou. Aí depois o Santos fez 2-2, 3-2 e o quarto gol do Pepe. O primeiro gol do Pepe, narrado pelo Fiore Giliotti, eu nunca vou esquecer da minha vida. Fiore Giliotti era muito romântico. O gol do Fiore Giliotti era de um romantismo absurdo, porque não era só o grito do gol. Aquilo vinha acompanhado de uma série de poesias. Então, era demais ouvir um gol do Fiore Giliotti. Era lindo a maneira como ele, logo depois do grito de gol, ele comentava o que tinha acontecido dentro do estádio, né? Aquilo era sensacional. Eu nunca mais vi alguém fazer algo parecido com o que fazia o Fiore Giliotti. O Fiore tinha alguns, mais do que bordões, eram frases assim que o Fiore usava sempre, né? Cabeça na bola aliviando. Ótima questão. Nunca pensei sobre ela. Mas, digamos, o primeiro que me vem à cabeça é abre essas cortinas e começa o espetáculo. Fiore Giliotti. Eu gostava mesmo dos bordões do Fiore Giliotti. A gente vibrava demais, né? O Fiore vinha. Mas vem Garrincha, tenta passar ali, não passar. O moço que veio de Crisólia. Pra mim, bordão era com o Fiore. Eu vou escolher dois, que é o abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Eu acho sensacional. E agora não adianta chorar. Quando o goleiro toma o gol, ficava lá reclamando, agora não adianta chorar. Eu acho que esses dois, tanto é verdade, não sei se você tem essa informação, uma coisa que me emocionou muito, na Copa da Alemanha, em 2006, no dia da abertura da Copa, foi o dia que o Fiore Giliotti morreu. E o Galvão Bueno abriu a transmissão dele na TV Globo falando isso. Em vez de falar aquele bem amigos da Rede Globo, tradicional que ele fala, ele falou: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, no dia da abertura da Copa da Alemanha. Então, assim, por aí você vê a força e a importância que tinha esse bordão do Fiore, né? E o Fiore Giliotti, como um jogador romântico, talvez o Ademir da Guia, de um tempo dele, acadêmico, sensacional também.